pessoal, sejam bem-vindos ao Mais GabiCast. Para nós, assim, a cada semana tem sido uma alegria, né? Nós trazermos pessoas com tantos diferenciais, pessoas humanas que passam suas dificuldades, que têm uma história de vida, mas que ao mesmo tempo decidiram romper com essas limitações para vencer. E tem sido inspiração principalmente para a minha vida. Quero agradecer a vocês que têm nos acompanhado, que têm compartilhado, que têm chegado junto conosco, né, para ver e para elogiar e para agradecer por esses conteúdos. Queria pedir também você para aproveitar, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar com outras pessoas, porque eu tenho certeza que essa rede, né, não vai ajudar só a sua vida, mas a vida de outras pessoas também. E hoje nós estamos aqui com uma convidada, para mim, muito especial, né, que são às vezes aquelas pessoas assim que sem você esperar, Deus faz uma conexão num dia assim tão inusitado, naquele dia que você nem imagina, e aí você senta 5 minutinhos, conversa com a pessoa e pá! Você já fica assim impactado e deseja conhecer mais dela. E essa pessoa está aqui hoje com a gente de uma forma muito especial. Vou deixar ela se apresentar, mas desde já, né, eu quero agradecer, porque todas as vezes que a gente para conversar, né, é uma sintonia e é algo assim, uma conexão muito grande que eu sei que você gerar em Deus. Então, vamos lá, se apresenta aí para o nosso pessoal. Gente, bom dia. Eu sou a Dai, né? Todo mundo me chama de Dai, mas o meu nome como profissional é Daiane Valadares. Eu tenho uma loja hoje de lingerie, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, sobre o que ela vem fazendo de diferencial no mercado. E eu queria muito agradecer a Gabi por essa oportunidade. Para mim é um sonho, Gabi. Eu sempre me vi diferente de outras pessoas, não melhor que ninguém, Sim. Mas diferente em pensamento. E eu achava que eu nunca ia conseguir abrir portas e ter a oportunidade que eu estou tendo hoje. Isso aqui para mim é uma grande oportunidade mesmo, real, de estar aqui, poder falar um pouquinho do meu trabalho, do que eu venho fazendo, do que eu cresci como pessoa. Então, assim, é muita gratidão mesmo. Queria muito te agradecer de coração. Que isso. Daqui a pouco a gente, antes de terminar o podcast, a gente tá chorando. Né? Porque a gente é assim, a gente é livre, né? E assim, sabe, queridos, eu vou pedir pra Dani, vocês já ouviram ela falando que hoje ela tem uma loja de lingerie, mas não é qualquer loja de lingerie. Porque quando a gente pensa em loja de lingerie, né, muitas vezes a gente cria aquele estereótipo de todo mundo. Sim. Né? E mais à frente você vai ver um pouquinho o conceito do porquê dessa loja foi criada, né? Porque ela não foi criada assim do nada. Embora hoje seja assim a concretização de um sonho, tem uma bagagem de uma história por trás, né? Então, antes da gente ir para a história da Dai, eu vou falar um pouquinho sobre a loja e depois a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história de vida dela. Eu queria que você contasse pra gente, né, sobre esse tema da mulher, esse tema que a gente fala tanto, que muitas vezes traz tanto preconceito, né? Como que você tem visto assim e você acha que a lingerie ela pode trabalhar a autoestima de uma mulher? Então, Gabi, quando eu pensei, eu sempre, só para abrir rapidinho para eu poder entrar nesse assunto, Sim. Eu trabalhei minha vida inteira de CLT e eu sempre quis empreender. E eu cheguei até a lingerie porque eu queria algo que as mulheres pudessem se sentir bem, que as mulheres pudessem se empoderar e que isso tivesse voltado para o corpo dela. Porque a gente pega pessoas com vários biotipos e eu sofri isso, né? A gente estava até falando outro dia. Eu passei muito por isso. Por eu ter um biotipo de corpo, eu não aceitava que meu corpo era daquela forma. E eu tinha vergonha, então eu deixava de fazer algumas coisas, usar algumas roupas por vergonha, não me sentia bonita. Só que eu só tinha um corpo diferente de outras mulheres. Né? E eu falei, gente, eu preciso mudar isso nas pessoas. E comecei a pensar em um monte de coisa. Eu falei, cara, a lingerie pra mim é uma coisa que me empodera, que me deixa mais bonita, que eleva a minha autoestima. Né? Eu sempre tive mania de comprar lingerie pra mim. Né? Eu não precisava ter um companheiro, não precisava gostar Eu sempre gostei de usar uma boa lingerie. Isso vem de mim de muito tempo. Então, poder colocar uma lingerie confortável, bonita, que não precisa ser
tão sensual, mas que me deixe bem elegante, que eu possa mostrar um pouco ela, porque hoje é uma tendência. Isso traz, eleva um pouco a autoestima da mulher. Então eu quis trabalhar com a lingerie por isso. E eu falei, cara, eu vou me identificar em outras mulheres, eu tenho certeza. E outras mulheres vão se identificar comigo. Então esse conceito tem sido bem bacana na cidade, né? As pessoas às vezes chegam lá, daí porque eu queria uma lingerie, mas eu tô gordinha. Que gordinha? Como assim? Me explica. Pra mim não existe magra, gorda, não existe isso. Existe você se sentir bem. Se você quer melhorar, eu sempre falo isso, mas você se sente bem? Você quer melhorar? Pra você, então faça. Procura um nutricionista, faça uma academia. Sim. Perfeito, não tem problema nenhum você querer melhorar pra você. Mas você tem que se aceitar do jeito que você é. Você tem que se amar. Você não pode chegar se inferiorizando porque, eu quero uma lingerie, mas eu tô gorda. Não, que isso? Não existe corpo perfeito. A gente tem que tirar essa crença, sabe? Sair. Eu acho que é uma crença limitante. Eu acho que padrão tá fora de moda. A gente precisa quebrar isso. Verdade. O padrão tá fora de moda, gente. Não existe isso. O que existe é você tá bem com você. Você tá feliz? Você é gordinha, você é magrinha? Você tá feliz? Ok. Você quer mudar por algum motivo que te incomode? Que foi o que aconteceu comigo, Sim. né? Eu tinha a perna muito grossa, eu não gostava. Enfim, então eu mudei um pouquinho para eu me sentir melhor. Mas hoje eu me aceito muito melhor que antes. Muito melhor. Então eu acho que a lingerie, ela pega na feminilidade, sim, mulher, né? Bem a fundo. Eu acho que eu fui bem assertiva na escolha, né? Quando eu vim com esse propósito. E a gente tá aí nessa caminhada. Assim, a gente, né? Eu que estive lá e tive que... olhei, né, as peças e tudo. A gente sabe, né? Que existe um padrão criado Sim. no mundo, né? E a gente não está falando assim só a nível Brasil, cidade, não. A nível no mundo, um padrão que foi criado de beleza para que uma mulher possa vestir uma lingerie. Sim. E a gente estava até conversando sobre isso, né? Que eu tive até uma experiência com uma pessoa conhecida Sim. minha, e que eu falei que a gente ia estar fazendo podcast, ela falou assim, poxa, mas eu tenho dúvida, pastora, porque assim, muitas vezes a lingerie ela foi vendida, a imagem, o conceito, né, de uma mulher, ela colocar uma lingerie, ela foi vendida com um conceito muito errado, né, debaixo às vezes de uma coisa proibida ou debaixo de uma coisa que, né, envolvendo questões de prostituição, Sim. essas coisas, uma coisa vulgar, né? Exatamente. E na verdade, né, por exemplo, até o trabalho que a Dai faz é exatamente para tirar isso, né? Desconstruir isso, porque assim, não todas as peças que eu vi lá na loja, né? São peças bonitas, são peças que em nada vai denegrir a imagem da mulher, pessoa. Que vai levar o marido ou ela, o que seja, a se olhar e achar que está sendo né, uma mulher vulgar, uma mulher assim, uma mulher desse... Mas eu acho que o principal conceito, né? Eu achei muito legal, porque no início, assim que a Dai lançou, né, a loja, e quando a gente se conheceu foi Sim, nesse momento que você estava lançando a loja, ela se colocou, quer dizer, ela se expôs, né? Sim. Ela foi expor o próprio corpo, quer dizer, aquilo que ela falou no início, das dificuldades que ela tinha em aceitar o corpo dela, por ser um biotipo diferente daquele padrão que muitas vezes é colocado e que não existe. Não existe. Porque isso a gente vê que, assim, é um conto que é colocado na nossa cabeça para que a nossa mente acredite nisso e a gente se limite, Sim. né? E a Dai, assim, ela fez algo muito audacioso, né? Porque, assim, a primeira modelo da loja foi a própria Dai, né? E, assim, até vencendo seus próprios limites, Sim. né? Porque, assim, eu vi as fotos que foram produzidas e, assim, ela estava colocando de uma forma assim muito bonita, porque não foi nada, né, que explorou o corpo de uma... E até a gente estava conversando que você teve muito cuidado sobre Sim. isso, né, porque era o seu corpo. Era o meu corpo, exatamente. Né, o seu corpo que estava sendo ali servindo como modelo, mas assim, o intuito não era olhar o corpo da Dai. O intuito, eu acho, da primeira campanha que você fez foi poder mostrar para os meus, olha, eu não sou uma modelo, eu não sou uma mulher assim, eu não sou, mas assim, eu tô aqui para mostrar para você
entender que você pode usar uma lingerie nem sempre para uma outra pessoa, mas para você olhar e você ver que existe beleza no seu corpo, porque Deus criou, né, o corpo de cada mulher, e a gente vai falar de cada homem também, mas isso na mulher Sim, é muito mais forte, muito porque mais é muito mais forte. cobrado. E Deus criou o corpo de cada mulher de uma forma única. Sim. O meu corpo é diferente do seu, né? E vão ter coisas no meu corpo que às vezes é o que você vai falar, vai me incomodar, né? E às vezes a gente, se você é magra, você quer ser mais gordinha, se você é mais gordinha, você quer ser magra. Se você é baixinha, você quer ser alta. Se você quer ser alta, você quer ser mais baixinha. Por que isso? Porque às vezes incomoda a gente por causa do padrão que a gente se vê em outras pessoas. E na verdade um padrão que foi criado, né? Foi criado. Porque não existe esse padrão. Eu brinco muito com as minhas amigas, falo para elas, eu vim, né? Eu sou da década de 80, eu vim de uma década terrível. Terrível. Tipo, as meninas eram magras, eu não era. As meninas tinham perna fina, eu não tinha. Né, isso tudo me incomodava. As meninas tinham que falar baixo, eu não gostava. Eu gostava de falar alto e jogar futebol. Né? Então, tudo contrário. Tudo contrário. Né? Então, assim, você tinha que estudar, você tinha que tirar nota 10, você tinha que saber todas as matérias, você tinha que fazer faculdade, você tinha que comprar carro, você tinha que comprar... Isso aí. Não, ninguém chegava pra mim e falava assim, você é feliz? Isso aí. Ninguém chegou Era um pra mim. padrão, assim, de felicidade que não tá baseado em E coisas. que não tem como você sustentar. Porque verdade. hoje a gente pega uma geração doente. É verdade. Porque a geração seguinte, ela não sustentou a minha geração. Não sustenta. Não tem como Não, e sustentar. cada vez mais a gente vê isso. Porque, assim, você imagina, se a nossa geração hoje colhe, assim, muitos malefícios dessas doenças emocionais, Sim. você imagina essa geração agora de adolescentes e de jovens, aonde essa cobrança de padrão do ter, do fake, de você postar muitas vezes coisas na mídia que não são você, mas que você cria personagens para poder se inserir dentro da poder sociedade. Você ser inserido, isso né? é surreal. Isso é, assim, a gente estava falando, século XXI, a gente tem que discutir esses tipos de assuntos, sabe? Isso de certa forma, é até triste a gente que tem um grau de entendimento um pouquinho, a cabeça um pouquinho aberta, a mente, né? Isso é muito triste, porque eu fico pensando, gente, meu filho está se inserindo em qual sociedade? Exatamente. Né? Eu fico preocupada. Mas como eu sou um quebra... Fora da caixinha. Fora da caixinha desde que nasci. E a gente só tem a gente fora da caixinha aqui, porque eu também sou super fora da caixinha. Eu acho que é por isso que a gente quer ter essa conexão, né? Exatamente. Então, como eu já fui quebrando esses padrões desde muito cedo, né? Pra mim é mais fácil lidar, mas a gente realmente pega pessoas que não conseguem. A gente tá numa sociedade doente. E muitas vezes, né, que traz esse padrão, às vezes, preconceituoso. E eu acho, né, e aí é onde eu entro, assim, quando você criou o teu espaço, né, e você pensou em cada detalhe, né? Sim. Até eu achei legal que quando você fez o lançamento, você criou um espaço ali para que as mulheres também pudessem estar ali conversando, não foi Sim. isso? Conta um pouquinho. Quando eu comecei, né, com a lingerie, todo mundo ainda falou pra mim, Dai, por que você não começa no online, né? Na época eu trabalhava numa empresa, numa multinacional que fazia e-commerce. E meu patrão na época até falou, já abriu o e-commerce? Eu falei, já criei a loja. Mas eu falei, gente, eu não quero ir para o online. Eu quero ter um espaço. Eu quero receber as mulheres aqui. Eu quero que elas vivenciem isso. E eu quero proporcionar essa experiência. Quero ter um espaço com um bom café, um espaço para que a mulher empreendedora que não tem o seu espaço físico possa vir para cá, possa expor as peças aqui, a gente possa fazer collabs. O meu intuito sempre foi juntar mulheres que passaram por mesmas dificuldades que a minha, né? E que estão evoluindo e que precisam, às vezes, de uma mãozinha. É verdade. Até se inspirar, Até se inspirar, exatamente. Então, hoje, esse espaço está lá, aberto, né? Para collab, receber outras mulheres empreendedoras. A gente promove chá de lingerie. Tem sido muito legal. O pessoal tem gostado bastante das peças, por não serem peças muito ligadas a sex shop. Então,
tem uma reserva, o pessoal gosta verdade, bastante. são muito bonitas mesmo. São muito bonitas, muito elegantes. Então, assim, aniversex, né? Teve uma cliente que me falou, daí se eu quiser vir pra cá com as minhas amigas, eu falei, vamos fazer um aniversex, por que não? Né? Ao invés de você ganhar presente, como você vai ganhar lingerie? Então, o espaço tá lá. Um conceito todo diferenciado, totalmente né? diferenciado, porque eu acho que a mulher, ela precisa, né? A mulher, depois que a mulher ela é mãe, que ela passa a ficar muito em casa, querendo ou não, a gente se deixa um pouco de lado. É verdade. Né? Eu passei por isso, eu sei que a gente acaba, deixa para depois. Ou então não precisa. Não precisa. Precisa sim. Sim, porque uma hora a conta vai chegar. É verdade. E a gente vai ficar perdida. É verdade. Né? Então, se a gente é aquela mulher ativa, aquela mulher que se ama, aquela mulher que se respeita, aquela mulher que quer proporcionar um bom casamento, que quer prosperar no casamento, Isso aí. ela tem que se valorizar dessa forma também. Não é só pro marido, não é só pro filho, não é só pra casa, é pra ela também. É olhar, é saber ela se precisa olhar do no momento espelho, dela, né? sim, é saber se olhar no espelho e falar, poxa, meu sutiã não tá legal, eu vou comprar um sutiã novo pra mim, eu mereço. E às vezes é exatamente o contrário, né? A gente deixa por último, né? Não, ninguém tá vendo, mas e você? Mas eu vejo muito isso, né, Day? Porque essa coisa do espelho, né? A maioria das mulheres, né, principalmente assim, se ela vai botar uma lingerie, alguma coisa assim, foge do espelho. Por quê? Porque quando você se olha no espelho, assim, de corpo inteiro, aí você começa com aquelas noias. Sim. Por causa dessas crenças limitadoras que foram colocadas na nossa mente, e você fala assim, não, olha, isso aqui meu eu não gosto. Isso aqui... Aí você começa... a gente começa a deteriorar a nossa imagem. Porque a gente não gosta de se olhar, a gente não gosta de se ver, a gente não olha e fala assim, poxa, tem coisa, aquilo que você falou, tem essa coisa aqui que me incomoda, eu posso melhorar um pouquinho, mas eu vejo mulheres, às vezes, que em busca dessa imagem perfeita, que não existe, que nunca está satisfeita, ela começa a entrar em situações que não vão preencher aquilo que ela está buscando. Ela pode formar um corpo perfeito, mas se a cabeça dela, ela não se amar, ela não aprendeu a olhar para o espelho, enxergar além do corpo, mas ela enxergar o dentro dela, porque tudo começa na mente, ela pode ter um corpo perfeito de Barbie, que vai ter algo nela, que ela vai sempre procurar para não gostar, não é? Exatamente. E isso é silencioso, tá? Né, o que a gente está falando aqui, isso acontece dentro da nossa mente, silenciosamente, porque ela fala só para ela, às vezes ela não compartilha com ninguém. Exatamente. Aí sabe o que acontece? Às vezes ela é casada. Aí ela começa a ficar um pouco distante do companheiro. Isso aí. Aí o companheiro não sabe o que está passando na cabeça dela. Exatamente. Então começam outros tipos de conflitos. Dentro do casamento. Dentro de casa. Às vezes por uma coisa que ela já poderia ter resolvido lá atrás. Exatamente. Né? Às vezes por falta de conhecimento, às vezes por deixar silenciado, sabe? Então, assim, hoje a gente está falando de um assunto, mas se você for puxar... A coisa é muito além disso. Quem trabalha com casais, terapia de casais, ou seja, em igreja, vai notar isso, né? É verdade. É autoaceitação. Não, eu vejo muito isso. Eu imagino muito isso. Inclusive, é que eu te falei, né? Que eu tive uma dúvida, né? Uma pessoa me procurou e falou assim, mas eu posso botar uma lingerie bonita? Eu falei, claro que pode. Deve. Né? Deve botar, né? Ela falou assim, mas eu pensei que eu não podia. Eu falei, por quê? Né? Eu falei assim, mas por quê? Não, eu falei assim, olha só, vamos mudar esse conceito. Até porque aquilo que você falou, né? Existem coisas que ajudam no casamento. E às vezes as mulheres acham que não, mas faz diferença. Lógico. Né? Você melhorar a sua imagem, né? Sua autoimagem, você se amar primeiro, para que você também consiga construir uma base e isso acaba transbordando dentro do seu relacionamento com seu marido, nos filhos, em casa. Tudo muda. Lógico, gente. Né? A mente da gente é o lugar que a gente mais passa o tempo da nossa vida. Então, se ela não tiver boa, nada vai estar bem. Eu até estou fazendo, né? Comecei nas quintas-feiras agora a fazer algo sobre isso. E o meu primeiro assunto que eu vou tratar com as pessoas é exatamente sobre a mente. Porque tudo que a gente vive, tudo que desemboca, né? É na mente. A nossa autoimagem, a nossa autoaceitação, o nosso amor próprio. Tudo tá aqui dentro da nossa começa cabecinha. primeiro na mente. Sim. Porque na mente vai refletir
no corpo, nas emoções, nas atitudes. Se o nosso exterior não tá legal, é porque o nosso interior não tá legal também. Isso é fato, isso é verdade. Isso é porque as pessoas têm a mania de querer falar que só o que você vê, né, parece aquele São Tomé, né, só acredito vendo. Mas não, gente, começa tudo na mente. Se o interior não tá legal, o exterior não vai estar. E a gente precisa entender que Deus criou a gente perfeito. Deus nos vê perfeito. Só que existe um delay. Eu costumo dizer que tem um delay entre Deus enxergar a gente e a gente nos enxergar. Tem um delay ali que a gente precisa... nos ver através a gente precisa ajustar, né? A gente vai precisar fazer esse ajuste, né? E a mulher acho que precisa muito, mais, né? Eu acho que pro homem, o homem ele consegue lidar melhor com isso. Não sei, assim, não sei te dizer o porquê, né? Eu não fiz nenhum estudo relacionado a isso, é até bom. Mas eu não sei, o homem ele tem uma desenvoltura. Da sensibilidade da mulher, até porque, da cobrança. A cobrança em cima da na mulher eu acho que é muito maior também. O homem ele não tem esses padrões. Não, exatamente. Né? Homem é homem. Até porque é o seguinte, a mulher não vê o homem no mesmo padrão. Não. A gente não coloca esse padrão, né? Que é colocado sobre a mulher. Sim. Então eu acho que por isso para eles é mais fácil lidar. A cobrança pra gente é muito maior, principalmente na mídia, né? Exatamente. Revista. Exatamente. Há 20 anos atrás eu tive contato com... Na época era CD, gente. Daqui a pouco eu vou revelar a minha idade aqui. Não, eu nem sei. Na minha época já não tinha CD, não. Ainda era CD do Pedro Bial, que falava sobre use filtro solar. Tem aí no YouTube, isso é muito antigo. E tem uma parte lá, né, que fala que a gente precisa amar o nosso corpo. Né, do jeito que a gente é. Então, assim, toda vez que eu me sentia um pouco para baixo, eu pegava o filtro solar para ouvir. Vou ouvir o filtro solar. Dentro de um porque tem uma mensagem. Que tem uma mensagem lá para mim. É verdade. E assim, né, o porquê que eu trouxe a Day aqui, gente, né? Porque a gente fala assim, poxa, o que a lingerie tem a ver com o que a gente está falando, com a mulher, enfim. Na verdade, né, a proposta e a missão da Day, porque todas as pessoas que eu trago aqui, elas têm uma voz, elas têm uma mensagem para passar por trás, né? Quer dizer, quando a Day chegou a pensar no conceito, não foi mais uma loja de lingerie. É por causa da história de vida dela, da própria aceitação que ela precisou romper. E a gente a cada dia rompe um pouquinho, porque a gente não está pronta, né? Mas a cada dia a gente vai rompendo, né? Isso não quer dizer que hoje, eu ou a Day, a gente vive uma vida perfeita, né? A gente conversando nos bastidores, a gente estava conversando das fragilidades que a gente passa ainda, das dificuldades que precisam ser rompidas. Eu não sei, né? A Day, ela tem uma história de vida muito bonita, né, Day? E ela falando assim de coisas que ela precisou romper, né? Não sei se vocês sabem, ela vai falar, mas a Day, ela teve um filho autista, né? Ela tem um filho autista, né? E através da vida, né, do que Deus tem falado com ela desde o momento que ela teve, né, Day? Você tem trabalhado, seu filho, ele tem hoje 16, você falou, 16 né? anos. Fala um pouquinho pra gente como é que foi isso pra você. Falo. A minha história é bem interessante. Eu particularmente gosto muito da minha história. Eu venho de uma família muito simples, tá? Do interior. Minha família é toda agricultora, todo mundo trabalha na agricultura. E eu desde muito jovem, muito menina, tipo 8, 9 anos, eu já não me via naquele lugar. Eu sempre fui muito pra frente, meu avô ficava querendo botar as rédeas, né? E com 16 anos ele falou, olha, vamos ficar noiva que tá na hora. Eu tinha um namoradinho, então eu tive que ficar noiva. Depois não deu certo, obviamente. Eu vim pra cidade com 17 para 18 anos. Comecei a trabalhar em casa de família. Depois eu fui construindo, né, um legado nas empresas. Trabalhei por grandes empresas, graças a Deus, mas eu sempre tive um sonho de empreender. E nesse meio tempo veio o Marcelo, fui mãe solteira e eu engravidei. Na época, para mim, foi um baque, porque não estava nos meus planos ser mãe solteira. Eu queria ter uma família, mas tudo tem o porquê, nós fazemos as nossas escolhas. E o Marcelo veio, e quando a gente diagnosticou ele como autista, foi muito difícil, porque há 16 anos atrás não falava sobre.
tá? Autismo era um assunto que a gente tinha Velado. pouquíssimo conhecimento. Nem estrutura Não, pra... até pelos médicos, né? A gente demorou muito porque a pediatra dele falava que tudo era normal. Ele demorou a andar, ele demorou a falar. E a pediatra falava que tudo era normal. Tipo assim, aceita essa É normal, condição. mãe. Tem criança que realmente demora. E minha tia era mais experiente, já tinha tido filho, né? Ficava com ele pra mim. Minha tia falou, não é normal. A gente vai ter que levar ele num outro especialista. Então a gente levou no fono, foi onde o fono direcionou. Olha, mãe, você tem que procurar uma neurologista ou um neurologista, porque o seu filho, ele tem traços de autismo. E foi um desespero total. Eu chorava, porque eu não queria um filho doente. Porque a gente não tem conhecimento, então a gente julga, né? Eu não quero, né? Não foi isso, meu Deus do céu e tal. E começamos o tratamento dele. Ele fez muita terapia. Eu errei muito como mãe, porque querendo o melhor, eu trocava toda hora de neurologista, porque eu não acreditava naquele. Mas também procurei todos que vocês possam imaginar. Ele fez um tratamento por um tempo com um neurologista que fez o tratamento do filho daquele apresentador da Globo, o senhor... O Dion? Não, o senhor que o filho dele já até faleceu, autista. Esqueci o nome dele. Nossa, tão famoso, esqueci. Fui nesse neurologista, não, ele é o melhor do Brasil, então vamos nele, fui nele, enfim. A gente conseguiu desenvolver muito o Marcelo, foi muito difícil, não foi fácil, mas a gente batalhou muito. Às vezes eu olho para trás e falo, poxa, eu poderia ter feito mais, mas nas condições que eu tinha, eu fiz bastante coisa. A gente ainda desenvolve muito ele. Hoje ele é uma criança, um adolescente, né, dito normal, ele faz tudo, ele fica em casa, ele come sozinho, ele vai pra tia de ônibus sozinho, ele volta, mas foi assim um desafio muito grande que Deus me deu. Eu estava contando pra Gabi agora há pouco que teve um dia que eu exausta, eu trabalhava muito, e da escola até a minha casa era todo dia 40 minutos de carro no trânsito, e teve um dia que o Marcelo estava muito exaltado, e eu estava muito estressada, eu tinha trabalhado o dia inteiro. E eu falei assim, meu Deus do céu, por que pra mim? Por que comigo? Né? E Deus veio falar comigo bem lá no meu íntimo. Imagina se fosse com uma outra pessoa da tua família. Como é que aquela pessoa ia cuidar? Se eu tô te dando é porque você pode cuidar. E assim, eu nunca mais questionei nada pra Deus. Marcelo tinha uns 5 anos e ali eu comecei. Falei, realmente, é meu. Eu vou cuidar. O especial não é ele, sou eu. Isso aí. Eu sou a pessoa especial. E isso aí te deu a oportunidade de mudar tantos conceitos na sua vida, Todos os padrões sociais possíveis eu comecei a quebrar, um a um. Porque, primeiro, se você tem um filho autista, ele não vai se enquadrar dentro da sociedade, ele não vive dentro da nossa sociedade. Ele não está preparada até hoje. Porque, pra mim, o Marcelo é 1000 anos-luz evoluído na minha frente, tá? Deixo isso claro. Se existe um ser evoluído... Porque nós viemos no mundo para evoluir. Sim. A gente não veio para pagar boleto. Exatamente. A gente não veio para comer e pagar boleto e dormir. A gente veio para evoluir. A nossa alma, o nosso corpo físico... É para melhorar. Ele tem um tempo, um time. Sim. Mas a nossa alma, ela é eterna e ela precisa evoluir. Então, isso aqui é uma experiência. E o Marcelo é um ser evoluído. A alma dele já é evoluída. Né? Demais, demais. Ele é puro amor, né? E ele reconhece isso. O mais bonito, ele chegou num nível assim que um dia ele virou pra mim e falou assim, mãe, eu sou autista, né? Eu falei assim, filho, mas você sabe o que é autista? E ele falou assim pra mim, sei. Eu falei, então me fala o que é um autista. Ele, mãe, eu vejo o mundo de forma diferente. Ai, mas como assim, filho? Me conta. Aí ele, mãe, se você for na rua, você vai olhar pro poste? Eu falei, não. Ele falou, então, eu observo até o poste. Tá vendo? Aí eu falei, que lição. Que lição de vida pra gente, né? Que Porque lição. às vezes a gente passa desapercebido de por tantas tanta coisa coisas. e de coisas que Deus está fazendo na nossa vida. É verdade. De agradecer coisas tão pequenas que Deus faz na nossa vida, mas que fazem todas as diferenças. É verdade. Sabe? Eu falei, nossa, que lição. Que lição. E dentre outras lições que ele me dá. Ter vários podcasts. A gente poderia mudar o podcast até aqui, entendeu? Mas é isso, né? A gente tem as nossas lutas, as nossas batalhas, os nossos sonhos, né? E a gente tá aí. E aí vocês veem, né, pessoal?
a vida toda da Daiane, ela contando um pouquinho só, porque isso foi um resumo do 10%. do resumo, né? Mas foi do nada, né? Assim, a vida dela não nasceu assim, né, em berço esplêndido, onde ela não precisasse vencer limitações culturais, limitações de criação, padrões estabelecidos, vencer a própria autoestima dela, porque, né, hoje, para ela ter essa loja de lingerie, ela primeiro precisou, né, trabalhar coisas dentro dela, ela precisou trabalhar a mente dela para acreditar, porque como diz uma amiga minha que eu gosto, a Gi Aguiar, que ela também vai estar aqui, a gente está alinhando com ela, ela diz muito assim, a nossa mente mente. O tempo entendeu? inteiro. E ela fala isso, e às vezes a gente acredita nas mentiras da nossa mente, sim, né? Então hoje a Dai está aqui, né, para expor para vocês primeiro, né, a missão hoje, que claro que ela precisa, como a gente estava brincando, né, a loja dela não foi aberta por diversão, foi aberta porque ela é uma empreendedora, é uma mulher que se sustenta, que tem um filho, que precisa pagar suas contas, então, né, claro que foi a forma como ela achou para crescer e sobreviver, mas não foi só por isso, né, por trás disso existe um conceito, existe uma experiência de vida, né? Existe uma lição, existe um aprendizado, porque ela usa isso para se reciclar o tempo inteiro, e para aprender o tempo inteiro. E é por isso assim que eu queria que você olhasse para aquela câmera que eu te falei e deixasse para a gente uma mensagem que pudesse reacender, sabe, nessas mulheres hoje que estão se sentindo assim, sabe, a autoestima dessas mulheres, e até de um homem que às vezes pode ajudar essa mulher a reacender a autoestima dela. Olha pra lá e deixa essa mensagem pra gente. Então, gente, eu contei um pouquinho da minha história. A mente realmente mente o tempo inteiro pra gente, tá? Durante muito tempo eu não acreditei. Durante muito tempo eu ouvi de outras pessoas que eu não ia ser capaz. Também não tô aqui falando pra vocês que é fácil, tá? Tem os desafios. A gente coloca o pé e Deus coloca o chão, mas o chão ele não vem totalmente limpinho, a gente tem que ir fazendo o nosso caminho, mas não desanima. Se você tem um sonho, se você tem vontade de crescer ou profissionalmente, ou como mãe, seja lá o que for, faça. Não deixe com que tua mente te abata. Sabe? Não deixe com que um padrão que não existe, um padrão que foi criado pelos homens, te deixe mais infeliz. Você é maravilhosa do jeito que você veio ao mundo. Deus te fez a pessoa mais perfeita desse mundo. Ele é o ser que nos criou, que nos deu o poder de criação também. Nós somos mini criadores da nossa realidade. Então, quando você se olhar no espelho, se ame da forma que você é. Se tem algo que te incomode, busque mudar aquilo, mas de forma saudável. Não se torture pelo que você vê na mídia, nas revistas. Se você quer ser feliz, pare de ver revista. Eu parei de ver revista de beleza há muitos anos. Tá? Confie em você, você é linda, você é maravilhosa. Acorda todo dia, eu tenho um ritualzinho. Todo dia eu acordo, olho pra cima, agradeço a Deus pelo aquele dia, que eu ainda não sei o que vai acontecer, mas tá na mão dele. E falo pra mim mesma, hoje eu tô maravilhosa. Ah, que coisa linda. Gente, agradecer. Olha que coisa linda, né? Só mulheres especiais que têm vindo aqui. Eu quero agradecer, sabe? Esse tempo, essa disponibilidade. Imagina. Né? E dizer pra você, olha, você que tá aqui nos vendo, dá uma passadinha lá na loja dela, que ela vai te dar umas dicas, vai te encaminhar umas coisas que você vai sair de lá, né? E abstraindo aquilo, absorvendo e vendo como você é linda e maravilhosa. Como você é empoderada. Isso aí. Tá bom, gente? Um beijo, gente. Tchauzinho. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Vamos brindar? Vamos. Olha. E bebam água. Isso aí.